Tenhamos compaixão das pobres almas do purgatório. Via Sacra e o Rosário. Meditação para o dia 19 de novembro. Para alívio das almas do purgatório, temos uma fonte de indulgências e de riquezas espirituais. É a Via Sacra. Esta meditação da paixão e morte do nosso Divino Redentor nos lembra do sangue preciosíssimo derramado pela salvação das almas e nos faz pedir pelo sangue de Cristo a libertação do purgatório. Quanto alívio não traz às almas sofredoras uma piedosa via sacra. É uma devoção santificadora para nós e um sufrágio precioso para as pobres almas. Dizia São Boaventura: se quereis crescer de virtude em virtude, atrair para a vossa alma graça sobre graça, entregai-vos muitas vezes ao exercício da via sacra. A paixão de Jesus Cristo é remédio para a nossa alma pecadora, e esse sangue precioso cairá sobre as almas como doce refrigério. Na vida de Maria de Antígona, conta-se que essa serva de Deus tinha o piedoso costume de fazer todos os dias a via sacra pelos defuntos. Depois, com outras ocupações e devoções, se descuidou dessa. Um dia, uma religiosa do mosteiro, falecida há pouco tempo, lhe apareceu e lhe disse, gemendo: minha irmã, por que não faz as estações da via sacra por mim e pelas almas como antes? Neste momento apareceu-lhe Nosso Senhor. Filha, estou muito triste com tua negligência. É preciso que saibas que a via sacra é muito proveitosa para os defuntos, e eis por que permiti que esta alma viesse reclamá-la em seu nome e em nome das outras almas padecentes. É um sufrágio muito importante. É preciso tornar esse tesouro mais conhecido em favor das almas. Desde esse dia, a serva de Deus se dedicou a esse exercício e o propagou com muito zelo. Pelo menos às sextas-feiras, se possível, façamos uma via sacra pelos mortos. Como a via sacra, o rosário é um tesouro dos mortos também. Um dia, São Domingos pregava sobre a eficácia do rosário em favor das almas sofredoras. Era nas planícies do Languedoc. Um homem incrédulo zombou do santo. Naquela noite, teve uma misteriosa visão. Viu as almas se precipitarem nos abismos do purgatório e Maria Santíssima, com uma cadeia de ouro, as tirava do abismo e as punha em terra firme. Era uma imagem do rosário, cadeia de ouro pela qual Nossa Senhora arranca do purgatório as pobres almas sofredoras. Quantos prodígios faz o rosário em favor dos seus devotos na vida, na morte e depois da morte no purgatório. Além do mais, rosário é um tesouro de muitas indulgências que podemos aplicar em sufrágio das pobres almas. Vamos rezá-lo sempre, nas horas vagas, pelas estradas, em toda parte. Não percamos o tempo. Aproveitemos para rezar muitos rosários pelas pobres almas. Temos tantos parentes e amigos e tantas almas queridas no purgatório. Vamos aliviá-las com o nosso rosário bendito. O De Profundis. Que é o De Profundis? É o Salmo dos Mortos, a oração que outrora, nos lábios do profeta Davi, chegou até nós e parece vir das profundezas do abismo do purgatório, a implorar nossa compaixão para com as pobres almas. É um dos 7 salmos penitenciais. O padre ajoelha-se diante do cadáver e reza o De Profundis. Depois, ao vir buscar o cadáver para a sepultura, de novo reza o Salmo dos Mortos. No cemitério e a caminho da sepultura, tem o De Profundis. Os fiéis, depois do Pai Nosso e da Ave Maria, rezam o De Profundis. Por que essa prece? Por que se tornou a oração dos defuntos? Porque assim começa, De Profundis, das profundezas. Não parece um gemido saído do purgatório? O sentido desse salmo é este. O seu esquema pode ser o seguinte: o salmista, imerso na profundeza dos pecados, invoca a Deus. Versículos 1 a 2. Como somos pecadores, só a confiança em Deus, só o perdão de Deus nos pode salvar. Versículos 3 e 4. Com muita confiança e um desejo ardente, o pecador aguarda esse perdão. Versículos 5 e 6.
O povo de Israel também alimenta essa mesma esperança de perdão e de redenção copiosa. Versículos 6 a 8. Ora, esses gemidos, essas aspirações de redenção e de perdão copioso, este clamor doloroso colocamos em nossos lábios e suplicamos pelas almas que sofrem no abismo do purgatório. Não é verdadeiramente próprio e significativo para uma súplica dos defuntos o de profundis? Eis agora o texto do Salmo na tradução do Novo Saltério. Das profundezas clamo a vós, Senhor. Ouvi, Senhor, a minha voz. Atendam os vossos ouvidos o brado da minha súplica. Se conservardes, Senhor, a memória das ofensas, quem, Senhor, poderá subsistir? Mas em vós está o perdão dos pecados, para que sejais servido com reverência. No Senhor ponho a minha esperança. Espera minha alma na sua palavra. Aguarda minha alma, Senhor, mais do que os vigias da noite à aurora. Sim, mais do que os vigias da noite à aurora, aguarda Israel o Senhor, porque no Senhor se encontra misericórdia, e há nele copiosa redenção. É ele quem resgatará Israel de todas as suas iniquidades. Eis o Salmo na Nova Tradução. Muita gente, nossa, o recita já de cor e em outras palavras. Não importa. O essencial é que o recitem com piedade e fervor, e se lembrem de que é o Salmo dos defuntos. Muito alívio pode trazer às benditas almas do purgatório. Práticas devotas. Há muitos meios de sufragar os mortos. Escolhamos a segunda-feira consagrada pela tradicional piedade do povo à devoção do purgatório. Há o piedoso costume de se fazer tudo quanto possível na segunda-feira pelas almas. Dar esmolas aos pobres, visitar os doentes, praticar algumas mortificações, etc. Felizes se pudermos comungar, assistir à Santa Missa nesse dia. Enfim, fazermos por juntar muitos tesouros de sufrágios pelas almas. Temos o domingo, dia do Senhor, a terça consagrada aos santos anjos, a quarta a São José, a quinta ao Santíssimo Sacramento, a sexta ao Coração de Jesus e a Paixão, o sábado a Nossa Senhora. Seja a segunda-feira dos fiéis defuntos, dia do nosso sufrágio, da nossa caridade para com as almas que padecem nas chamas expiadoras. Em algumas paróquias e comunidades religiosas, há piedosos exercícios neste dia. Muitas pessoas entre nós têm um costume que às vezes toma um cunho supersticioso, o de acender velas em portas de cemitérios e em cruzes da estrada, ou pelos campos, pelas almas do purgatório. Não poderia ser reprovado se não tivesse às vezes um cunho muito supersticioso. Velas acesas sem orações pouco adiantam para os mortos. A vela é para lembrar Cristo, luz do mundo, e sendo de cera e benta, é um sacramental. Por que não acender então velas bentas? E rezar mais ao invés de queimar tanta vela sem um sufrágio, sem uma prece pelos mortos? Nosso povo tem uma grande devoção pela vela acesa. Não a reprovamos, mas desejaríamos que houvesse mais compreensão da necessidade da oração pelos mortos. A vela simboliza a luz que os defuntos esperam no céu. Diz tantas vezes a liturgia que a luz perpétua resplandeça para eles. Talvez por essa súplica, repetidas muitas vezes, esse pedido de luz é que o povo, tomando num sentido muito material o belo simbolismo da vela, gosta de acendê-la em profusão. Não deixa de ser edificante e impressionante a multidão de velas acesas nas sepulturas de nossos mortos. Disse e repito, longe de mim reprovar tão piedosa prática, mas desejaria vê-la mais compreendida no seu simbolismo e preferiria ver acesas velas bentas nas sepulturas e nos cemitérios. Nosso povo tem muitas tradições de devoção às almas. Havia pelos nossos sertões os grupos de suplicantes de orações pelas almas, que muitas vezes degeneraram em abusos. Estão abolindo um costume piedoso e tocante. Quando morre alguém numa família, durante 9 dias, a contar do dia da morte, todas as noites se reúnem os parentes e amigos do morto
para a recitação do terço ou da novena das almas em sufrágio do morto. Por que não conservar essa bela tradição? Enfim, já vimos e meditamos durante esse mês quanto é necessária e útil a devoção às santas almas do purgatório. Façamos tudo por elas, pobrezinhas que só tudo esperam de nós. Sejamos dedicados apóstolos do purgatório. Exemplo, proteção das santas almas. Monsenhor Louvet, na sua obra O Purgatório de acordo com as revelações dos santos, narra um fato prodigioso da proteção das almas aos que a elas socorrem com sufrágios. Um padre italiano, Luiz Monassi, religioso dos clérigos menores, era um fervoroso devoto das almas. Em toda parte e em todas as ocasiões, procurava meios de ajudar as benditas almas sofredoras. Em uma noite, teve de viajar e atravessar sozinho uma planície deserta e perigosa, porque, infestada de bandidos e salteadores, haviam já tirado a vida a muita gente para roubar. Pelo caminho, o bom padre não perdia tempo. Ia recitando piedosamente o Rosário de Maria pelas almas do purgatório. Ao avistar de longe o pobre sacerdote sozinho e desprovido de armas, um grupo de bandidos se preparou para assaltar e puseram-se de emboscada. Qual não foi o espanto de todos quando ouviram o soar de trombetas e um grupo de soldados que marchava armado ao lado do padre. Aterrorizados, esconderam-se os bandidos. Pensaram em soldados que os vinham prender. Viam, entretanto, o padre muito tranquilo a caminhar, recitando o rosário. Entrou este numa hospedaria próxima. Enquanto o padre ceava, 2 bandidos curiosos se aproximaram e perguntaram curiosos: que padre é esse que anda acompanhado pelas estradas de soldados que o protegem? Aqui não chegou soldado algum, e este padre nunca andou assim em viagem. Os bandidos, furiosos, procuraram entrar em palestra com o sacerdote e perguntaram-lhe do batalhão que o escoltava. Meus filhos, eu ando sozinho pelos caminhos. Só tenho um companheiro, o meu rosário, que recito sempre pelas santas almas do purgatório para que elas me protejam. Pois bem, meu padre, confessa um bandido. Estas almas vos salvaram. Somos bandidos e estávamos na estrada prontos para vos despojar e matar. E só não o fizemos porque um batalhão vos seguia pela estrada. E aterrorizados, fugimos e viemos aqui curiosos saber do que se trata. Cremos que as almas das quais sois tão devoto vos salvaram da morte. Os bandidos, tocados pela graça, ali mesmo de joelhos, pediram perdão dos pecados e confessaram-se humildemente. O padre Rossignoli e outros autores contam inúmeros casos de proteção das santas almas em favor dos seus benfeitores. Na verdade, mesmo nas coisas temporais, os devotos caridosos que nunca se esquecem de socorrer as benditas almas do purgatório podem contar com uma proteção segura da divina providência em todas as circunstâncias difíceis, porque Deus sempre recompensa esta grande caridade.